Ok, pessoal, vamos dar continuidade aqui a essa segunda parte, tá, da nossa peça técnica. Eu lembro que peça técnica, né, ela pode ter vários modelos. Tá? O Ministério Público geralmente faz o parecer, né, ainda que peça técnica seja relatório, voto seja uma peça técnica, acordo é uma peça técnica. Eu não creio nisso para esse concurso, né? O que no máximo ele vai dizer é peça técnica mesmo, ele não vai dar um nome específico. O gênero é peça técnica e existem várias espécies, né? O parecer é uma delas, tá bom? Vamos lá, aqui sem maiores delongas. Olha só, quando ele fala na questão aqui, eu tenho que pontuar, né, o que é interessante para mim no enunciado também, né? O que ele está me pedindo e no enunciado. Então o enunciado ele me fala que cada uma vai ter o valor inferior ao limite autorizado para dispensa de licitação e essa prática foi detectada no exame de prestação de contas do referido ente público. Tá ok? E aí eu pontuo aqui só a questão realmente de que ele se refere a um parecer. Não é isso? Ele se refere a um parecer. Tá um pouco aqui na borda, está um pouco apagado, mas aqui no centro fala que redige um parecer. Tá? Existe uma sequência ótima, né? Uma sequência boa para você fazer realmente um parecer, né? Que é o que? Você fala delimitação do objeto, anota aí, tá? Anota para conhecimento. O que a gente vai fazer nessa prova é um pouquinho diferente. Delimitação do objeto, a descrição dos fatos, o exame de admissibilidade, a análise de mérito e a proposta de encaminhamento. Tá? Contudo, o que é que a gente vai fazer para esse concurso? Não tenham receio disso. Você vai delimitar o objeto diretamente, né? Você vai na introdução, e aí são duas situações, veja bem. Se a questão for um pedidão enorme, você já tem que sair rachando para pontuar cada um dos quesitos que o examinador vai trazer. Certo? Tópico 1, tópico 2, tópico 3. E aí você vai falar dele, se posicionar a respeito e fundamentar. Cada parágrafo teu, né, tem que estar assim. Situação hipotética trazida ou situação problema trazida. O teu posicionamento a respeito, se está regular ou irregular, tá certo? E a fundamentação. Onde é que você está dizendo que está errado, por que motivo? Conforme preceitua a lei XYZ. Conforme a Constituição. Não é isso? Então, veja bem. Quando eu falo delimitação do objeto, essa é a introdução. Trata-se de prestação de contas, né? Por que é prestação de contas? Porque aqui ele já fala que é prestação de contas. Poderia ser outra coisa? Poderia. Em determinado processo de denúncia, né? Em determinado processo de contas de governo, e assim por diante. Então você tem que botar, trata-se de, e aí como foi que surgiu? Trata-se de auditoria realizada no ente público referente àquilo. Então você está delimitando o objeto, saber qual espécie de processual que está ali inserida, se é prestação de contas, se é auditoria, se é uma inspeção, né? Se é um levantamento, um monitoramento, se é uma prestação de contas, enfim. Você vai ter que delimitar esse objeto. Professor, e se ele não trouxer nada? Não acredito nisso. Mas você tem que enxergar o que ele está trazendo. E ele vai dizer isso. Né? Trata-se de situação hipotética. Trata-se de situação, problema. Ele vai te dar um nome. E você só replica isso na redação, tá ok? Então, trata-se de prestação de contas de ente público referente à aquisição de equipamentos de informática nos termos de determinação pelo administrador. Ora, onde é que está a determinação pelo administrador? Está aqui, ó. O administrador desse ente determinou. Tá? Vejam que eu não precisei nem pensar, eu só precisei, desculpa, né? Pensar não, eu só precisei organizar as ideias. Eu não criei nada até o momento. Tá? E nem precisa criar. Você tem só que usar o enunciado para poder você fazer o seu brainstorm de ideias e colocar as ideias lá no papel. Tá certo? Então, olha só, quando eu falo aqui item 2, a descrição da situação hipotética apresentada, o que é que você vai fazer aqui?
olha só, aqui, né, na sua prova, você vai colocar, trazer a situação, porque vai ser mais de uma, né? Ou se for uma situação, você tem que destrinchar ela, trazer elementos que, porventura, estejam envolvidos naquela situação. Por que eu digo isso? Porque o CESP, né, nas últimas questões, ele tem feito o seguinte, se nos espelhos, né? Se o aluno trouxe 5 itens dos princípios do espelho da prova, eu vou dar 100% da nota do item. Se ele citou só 4, 80%. Se ele citou só 3, aí por aí vai. Então o CESP está fazendo essa modulação, essa escala, né? Então você tem que pontuar o máximo possível, lógico, dentro do espaço que você tiver para escrever isso, tá? Que técnica você usa? São duas, né? São duas técnicas que você usa para poder trazer à tona esse entendimento, esse assunto que você já estudou. É o brainstorm, tá? E a hierarquização de ideias. Tá, Leonardo, como é que eu faço hierarquização de ideias? Faz uma pirâmidezinha lá de Kelsen, né? Todo mundo sabe o que é pirâmide de Kelsen. E aí eu faço a seguinte análise. O que é que tem desse assunto na Constituição? Tem algo desse assunto na Constituição? Essa é a primeira pergunta. Muito possivelmente tem, tá? Muito possivelmente tem. Mas se não tiver, aí você vai lá. Tem alguma lei? Essa lei é complementar? Qual é o nome da lei? É uma lei normal, natural? Ela tem nome? Tem que ter nome, número e nome, né? Tem alguma coisa prevista em algum ato normativo, em alguma normatização de um órgão que porventura emita algum tipo de normatização, né? No caso do pessoal da engenharia aí, norma do CICRO, do SINAP, né? Se tem alguma coisa em jurisprudência, em súmulas vinculantes, né? Súmula vinculante, outro, jurisprudência, tem alguma coisa na doutrina, tem alguma coisa principiológica, então você tem que se fazer nessas perguntas. Né? O que tem disso aqui na Constituição? Opa, lembrei, tem lá no artigo 21 ou 22 da Constituição, ele fala sobre licitação, que é a competência privativa da União. Poxa, já é um brainstorm. Eu só vou saber depois se eu tenho que incluir aquilo na minha redação ou não. O brainstorm é para você fazer tempestade de ideias e não para que toda ideia que surge na sua cabeça você coloque na prova. Entenda bem, tá? Ela tem que estar coerente e correlata com o assunto. Depois, você tem que fazer Constituição, né, leis. O que tem na lei? Tem alguma lei que fala sobre isso? Opa, tem, lógico, então vamos basear principalmente nela. Tem algum ato normativo? Tem alguma súmula vinculante que fala sobre isso? Cuidado com as súmulas vinculantes, elas podem vir aí nos seus textos, tá? Tem alguma coisa na doutrina e nos princípios, tá? Muito interessante essa base de princípios, né? Então, muita coisa se sai por princípios. Observem bem aí nos materiais de vocês, né, quais são os assuntos que estão cobrando princípios, né? Então isso é muito importante, porque você consegue se sair e escrever muita coisa principiologicamente, né? Lá na frente, quando você tiver que fazer, porventura, tiver que fazer um recurso, né, você citando princípios, fica muito mais fácil de você abordar um recurso também, tá ok? Então, anotem aí, tá? Você pode fazer o brainstorm e hierarquização de ideias. Pode não, deve fazer isso na hora da prova, para você segmentar o seu texto, tá bom? E aí, olha lá. Referido administrador determinou que fossem realizadas diversas aquisições de equipamentos de informática no valor de R$500 mil. Ressalte-se que cada aquisição importou no valor inferior ao limite autorizado pela Lei de Licitações e Contratos para contratação direta por dispensa de licitação, né? Além disso, verificou-se que não houve lesão ao erário, pois as contratações foram realizadas a valores de mercado. Tudo bem? Dessa forma, quanto ao mérito, verifica-se que houve burla à Lei de Licitações e Contratos, pois, ao realizar diversas aquisições em valores menores que o permitido para dispensa de licitação, incorreu em fracionamento da despesa, tá? Então, veja bem, eu vou ficar aqui no cantinho embaixo, né, não vou aparecer para que vocês possam ler melhor aqui a resposta. Nesse momento, né, que eu trago aqui a análise, não precisa colocar nada de análise de mérito, eu só estou colocando aqui esse título aqui em cima para que vocês saibam o que é que eu estou fazendo.
né? Eu passei do 2 para o 4 por quê? Porque o 3 é análise de admissibilidade, isso não importa para a gente, tá? Então, dessa forma, quanto ao mérito, verifica-se que houve burla à lei de licitações. Ora, eu já estou fundamentando a burla a essa lei, né? Eu já estou fundamentando, já fundamentei. Agora, em que pontos? Em que pontos? Valores menores que o permitido para dispensa, né? Incorreu em fracionamento da despesa. Pronto, eu já falei fracionamento da despesa. Fracionamento da despesa é algo que vem de doutrina e também da interpretação legal da lei. Então, eu pontuei isso daqui de forma coerente e correta. Olha só, outro argumento são o quê? Aqui são considerações. Então, já fiz uma consideração sobre fracionamento de despesa e vou fazer outra consideração. Olha só, houve restrição à competitividade, pois diversas empresas poderiam participar da licitação. Segunda consideração. Além disso, ficou prejudicada a obtenção da proposta mais vantajosa. Terceira consideração. Uma vez que poderia ter ocorrido parcelamento do objeto para obtenção do ganho de escala, mantendo a modalidade enquadrante para o referido valor total da contratação. Olha só que riqueza que existe aqui nesse parágrafo, né? Tem nessa terceira consideração tem muita coisa envolvida aí, tá? Então, veja que um simples pedido, eu consegui bater ponto em vários tipos de considerações aqui, né? Consideração a nível doutrinário, a nível legal e a nível principiológico, tá? Esse é o ponto. E aí, ó, sublinhe-se, que é outra consideração, que o ato de determinar contratações realizadas a valores de mercado sob o argumento de que não causou dano ao erário, não é por si só fato ensejador de irregularidade. Outra consideração, tá? Outra consideração. E aí, no mesmo sentido, houve infração penal ao dispensar a licitação fora das hipóteses admitidas em lei. Olha só, está lá na seção 3 dos crimes e das penas. Dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei ou deixar de observar formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade. Então, é importante esse parágrafo porque ele vai remeter a algo específico da legislação, né? E eu coloquei, ó, admitidas em lei. Por quê? Porque lá atrás eu já citei lei de licitações e contratos, já fiz a minha fundamentação. Tudo bem? E olha só, aqui quando eu falo proposta de encaminhamento, é o que eu vou falar sobre a questão de irregularidade e o que o tribunal tem que fazer. Nesse caso específico, estava previsto que fosse o TCU. Né? Aí no concurso de vocês, muito possivelmente, tem que se manifestar com o Ministério Público do Pará, ou a situação que ele trouxer. Tudo bem? É interessante, então, especificar, em algum momento, citar a especificidade do tribunal que está aí, do Ministério Público de Contas que está aí. Então, vamos lá. Diante dos fatos observados, remete-se os autos à consideração superior, propondo que as contas do administrador público sejam julgadas irregulares, né, com base na lei orgânica do TCU. Então, eu disse como era que elas deveriam ser julgadas e fundamentei. Aonde é que está previsto isso? Está lá na lei orgânica, no TCU. E aí, vamos lá. Seja aplicada multa proporcional ao dano constante no regimento... aplicada multa proporcional ao dano. Onde é que está isso? Constante no regimento interno do TCU. Segundo ponto, determinar o gestor, nas próximas contratações, que observe os preceitos regulamentares e jurisprudenciais do TCU referentes à proibição de fracionamento de despesa. Beleza. Segunda consideração a esse respeito, qual a providência, segunda providência. E a terceira providência. E, por fim, atente para o parcelamento do objeto sempre que possível, como meio de observar o princípio constitucional da eficiência. Então, veja bem, uma fundamentação legal aqui com lei orgânica, uma fundamentação regimental, uma fundamentação regular e jurisprudencial que eu coloquei aqui, e uma fundamentação principiológica. Tá? Então, veja que desse contexto todo, o que eu procurei trazer nessa resposta, essa questão? Eu só não trouxe nada da Constituição porque talvez não fosse necessário, tá? Nesse momento. Mas vejam, tem uma fundamentação legal pela Lei de Licitações e Contratos.
depois com a Lei Orgânica do Tribunal de Contas, uma fundamentação regimental, regimento interno, tem uma fundamentação jurisprudencial, de doutrina e principiológica. Tá? Então você tem que enriquecer o texto, buscar nessa pirâmide o que está se enquadrando para você fundamentar a tua questão e realmente pontuar, escrever, mostrar para o examinador que você sabe. Claro, esse exemplo que eu trouxe, ele é um exemplo, digamos assim, ele está um pouco genérico, no sentido de que ele não traz o tópicozinho para você discorrer sobre cada um, mas você tem que destrinchar, você tem que fazer a segmentação, o dissecamento de cada conteúdo para você pontuar um a um. É só aí que o examinador vai conseguir te dar o ponto que você merece, tá? Senão você tem que ir lá na outra fase fazer recorrer e aí ele pode não acatar um recurso, ainda que você faça jus ao que você escreveu, tá certo? Então veja bem, olha só. Nesse caso, o que eu considero? Eu considero que o examinador vai trazer tópico, até porque facilita a correção dele. Ele não vai se autoflagelar, se chicotear para pegar uma coisa assim difícil de corrigir. Ele vai querer pontualmente um barema bem específico para ele corrigir de maneira mais simples e até objetivar o que você está escrevendo. Tá? Então, eu vou ficar por aqui nesse vídeo e vou fazer ainda outros vídeos para a gente tratar do conteúdo e dessa peça técnica aí do Ministério Público de Contas do Pará, tá ok? Um abraço e até o próximo vídeo.